Boa tarde, eu sou Eduardo. Eu sou a Pamela. Hoje temos aqui a Lisiane, que irá falar um pouco sobre os tipos de violência contra os jovens. Boa tarde. Nós iremos fazer perguntas e a Elisiane irá responder. Bom, a primeira pergunta é: quais são os tipos de violência? Como ocorrem as violências? Então, eu vou explicar um pouco como fizeram a pergunta, eu vou explicar os tipos de violência. Então, tem vários tipos de violência, mas eu vou explicar as principais que tem. O primeiro que eu vou explicar é a violência autoinfligida, que é praticada contra si mesmo, que no caso são cortes no braço, na perna, pelo corpo, e também tem o suicídio que acaba cometendo, que no caso é a que entra na violência autoinfligida. O outro tipo também é violência interpessoal, que no caso comete contra outras pessoas, que pode ser tanto desconhecidas quanto conhecidas, como até dentro da casa com a família. E alguns exemplos desses são o feminicídio, o abuso sexual infantil, e que pode acontecer contra os conhecidos e com pessoas que são menores de idade, que não tem como acabar se protegendo e acaba caindo nesses tipos de violência. E a violência coletiva, que no caso é mais de uma, que acaba ocorrendo contra pessoas que são mais de uma, que no caso é a dominação social, territorial, e que acontece mais com alguns exemplos que eu vou dar, como gangues e até mesmo contra facções e milícias. E tem outros tipos de violências também que acontecem dentro de casa quanto fora, que são 5 tipos, que no caso são a violência física, que no caso consiste em tu bater na pessoa, bater, machucar, deixar hematomas. Violência psicológica, que no caso tu mexe com a mente da pessoa, tu acaba dominando aquela mente da pessoa e faz com que ela faça tudo por tu. A violência sexual, que no caso consiste em tu obrigar a pessoa a fazer os atos que ela não queira, daí isso acaba caindo na violência sexual. Violência patrimonial, que no caso consiste em tu sumir com documentos como identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista, entre outros. E tem às vezes também que eles acabam queimando esses patrimônios que tu precisava para eventos futuros. E a violência moral, que no caso consiste em xingamentos, no caso xingar a pessoa, que é totalmente diferente da física, que no físico tu bate e no moral tu só xinga, humilha e acaba deixando a pessoa para baixo. Quais são os tipos de violências que ocorrem no Brasil? Quais são os que ocorrem no mundo todo? Então, as violências no Brasil, eles ocorrem desde 1970, e os homicídios que acabaram ocorrendo em 2017, foi mais de 65 mil que acabaram sendo assassinadas dentro do país. Em 2018, esse número ele começou a cair, porque lá, naquele ano, ele foi criado o Ministério de Segurança Pública, que no caso acaba protegendo as pessoas de cometerem suicídio ou fazerem alguma coisa pior. E em 2018 acabou ocorrendo mais de 57 mil homicídios no Brasil, o que equivale a uma taxa de 27,8 mortes violentas por 100 mil habitantes, e foi um patamar bem inferior a 2014. E a diminuição, eles acabaram ocorrendo em todas as regiões, diminuição drasticamente, o que foi até bom, porque, como a gente pode ver, que ele teve uma taxa bem maior em 2017 e caiu bastante em 2018. E também esses acabaram ocorrendo em 23 estados e principalmente no Distrito Federal. E eles acabaram se confirmando em 2019. Então, vou dizer um pouco sobre os perfis das vítimas que acabaram
tendo o homicídio, que acabaram sendo mortas praticamente de um jeito que não dá para explicar. Então, a principal perfil dessas pessoas eram homens jovens do sexo masculino, que teve uma faixa etária entre 15 e 29 anos, que tem como uma porcentagem de 53,3% de homicídios em 2018, e também pode-se observar que tem mais assassinatos que ocorrem de 20 a 24 anos, que ocorre que tem o porcento de 52,3%, e de 25 a 29 anos, que é um outro grupo que vem logo após dos 52,3%, que é de 25 a 29 e ocorre entre 43,7%. Também tem as desigualdades sociais que acontecem no Brasil e que praticamente em 2018 os pretos e os pardos foram o que mais acabaram tendo homicídios no Brasil, que no caso foi mais de 75% de homicídios que aconteceram contra os negros e os pardos. E também ele também se confirmou o assassinato, pois mais de 68% de mulheres assassinadas no Brasil eram praticamente negras, que não tinham uma cor de pele branca, e aconteceram mais com quem não tinha a mesma cor de pele que nem nós brancos. E também eu vou falar sobre a diferença dos homicídios que ocorreram contra os brancos e os pretos, e de 2017 a 2018, onde a gente vai comparar, entre 2018 a 2018, a taxa de homicídio dos negros, eles acabaram aumentando a 11,5%, enquanto o dos brancos ele caiu, acabou diminuindo de 12,9%. E também mais um pouco do perfil que aconteceram sobre as vítimas de homicídios eram homens solteiros e de baixa escolaridade. E praticamente no mundo, a cada 1 hora, de 5 a 6 pessoas acabam cometendo suicídio, e mais de 10 pessoas por 1 hora acabam tendo homicídio, acabam sendo assassinadas por outras pessoas. Então foi praticamente isso que eu queria explicar um pouco sobre, e praticamente é isso que eu vim para explicar, para entender melhor. Bom, foi isso. Muito obrigado por ter vindo, Lisiane. Espero que tenha entendido um pouco sobre as violências.